A viagem começou há 200 anos, quando os primeiros imigrantes alemães desembarcaram em solo gaúcho. Em 1824, em meio a sonhos e incertezas, esses pioneiros buscaram uma nova vida, trazendo consigo sua cultura, fé e esperança. A travessia do Atlântico foi mais do que uma jornada física. Foi uma travessia de alma, marcada pelo desejo de construir um futuro promissor. Conduzidos através do tempo, resgataremos memórias e a história de coragem e determinação de um povo. Ouviremos os ecos do passado que ressoam até os dias atuais, celebrando o bicentenário da imigração alemã no Brasil. As primeiras colônias alemãs no estado do Rio Grande do Sul, elas são na área de São Leopoldo, do que compreende não só hoje o município de São Leopoldo, mas também Novo Hamburgo e, naqueles primeiros anos, Ivoti, Estância Velha, Dois Irmãos e Campo Bom. Essa é a primeira área, assim, dentro da colônia imperial de São Leopoldo, que em 1846 se torna emancipada de Porto Alegre. Então, a vinda para cá era a esperança e a fé de que teriam dias melhores, claro, através de muito trabalho, mas certamente a imigração era a única solução para aqueles alemães ou para aqueles imigrantes de língua alemã. No momento que os alemães deixaram a região da Europa, que ainda não era um Estado alemão constituído na época, foi bem antes, que veio a se constituir e ser reconhecido como Estado alemão lá pelos anos de 1870, inclusive havia uma resistência em toda a Europa em reconhecer a Alemanha e os alemães por tabela como um Estado organizado, porque o povo alemão, na sua origem, tem algumas tradições muito próprias. Os alemães participaram da história da Rússia, da União Soviética. Os alemães tiveram povos bárbaros que se estabeleceram nas fronteiras. E aqui no Rio Grande do Sul, mais tarde nós vamos ver isso, o Sul foi destinado a alemães, a famílias alemãs, muito em função de mantermos as nossas fronteiras, porque a fronteira do sul do Brasil, ela oscilava entre guerras que havia entre espanhóis e portugueses. Ora, o limite, o território avançava, recuava, e os alemães também foram muito importantes para se situarem nessa região e contribuírem com o Estado brasileiro de manter essas fronteiras para o Brasil. As primeiras 360 famílias que chegam aqui, na então Colônia Imperial de São Leopoldo, porque em 1824 o nome já é modificado para um nome mais atrativo, de real feitoria. Então, para São Leopoldo é o santo padroeiro de parte da Áustria e também santo ancestral da família Habsburgo, portanto, da própria imperatriz Leopoldina. Bem, nós estamos aqui na Casa Schmidt-Presser, a casa mais antiga
do que hoje nós conhecemos como a cidade de Novo Hamburgo. Em 1830, uma transação comercial entre dois imigrantes, um vindo de Hamburgo e outro de Beckenheim, mais ao centro da Alemanha, o Kirsten e o Schmidt. 1830 já data de alguns anos desta casa. É uma casa em estilo enxaimel. As casas em estilo enxaimel já num estilo em desuso naquelas regiões na época da imigração, mas aqui muito um estilo de construção muito utilizado, não só no início da imigração, mas durante todo esse século, até o início do século XX e decorrer do século XX. Esta casa também foi um ponto importante comercial. As casas comerciais, as vendas, eram os pontos importantes nessas colônias. Eram os locais, os comerciantes eram os detentores desse poder local, desse poder colonial, econômico, até mesmo político, antes do início da indústria, ou da industrialização aqui no nosso estado. Teve vários períodos migratórios. Período antes da Revolução, pós-Revolução, o período dos Brumer, um período mesmo da imigração pós-1871, que é o período da unificação da Alemanha. É claro que muitos imigrantes nesse interim também, do decorrer da década de 1850 e da década de 1860. Nós temos também os imigrantes que vêm no final do século XIX, início do século XX, no pós-Primeira Grande Guerra Mundial. Então nós temos também, sim, gerações diferentes que vêm. Se percebe que aquelas colônias, com algumas exceções, mas aquelas fundadas também por aqueles alemães vindos nas levas posteriores, muitas dessas colônias também tiveram um progresso muito grande, mas também vinham numa outra condição, as gerações que tinham uma bagagem maior na Europa educacional, cultural, porque a educação foi muito valorizada na Alemanha. Então o meu avô, o Nicolaus, ele falava quanto tempo, mas eu acho que ele ficou uns 2 meses, eles ficaram. Sabe, aqueles naviozinhos que eles tinham na época, ele veio com os pais dele e os irmãos. Eles vieram para São Leopoldo, porque aqueles imigrantes que vieram da Europa, eles todos foram parar em São Leopoldo. Foram acampados lá e de lá, então, pelo governo, eles receberam os seus lotes no interior. Mas eles já não eram os primeiros, porque daí já foram parar em Montenegro, porque Lajeado, em umas cidades antes, isso já era ocupado, então, na época. O lugar não era nada bonito, muito morro, muito pedra. Isso já foi, então, esses coitados, como já vinham falidos, vamos dizer assim, da Alemanha, eles não tinham dinheiro para uma terra boa, bonita. Daí eles pegaram onde eles conseguiram. Isso era uma vida sofrida para esse povo. Mas o que eles fizeram, olha, eu acho que não era aquilo que eles acharam que eles iam encontrar quando chegaram ali. Nein, es fällt da kein Schnee, ist kein Winter. Wurden natürlich gelogen. Der Kaiser gibt euch Land. O imperador vai dar terra, Er gibt euch Bois und bois, vacas. und er hilft euch. Ja, aber dann, als sie herkamen, okay, das dürfte umgerechnet damals, ich müsste jetzt genau nachgucken, aber jetzt in Real, ich glaube, die haben mehrere 100 Taler. Das dürften nach heutigem Geld das mehrere 1000 Reals gewesen sein, also 1000 Reals. Mais que pão mil. Die verkauften meistens das Casa Vendiam a casa, und von dem Geld vom Casa Passage. passagem. Und was übrig war, hier Brasil. Wir haben ein paar Koffer, mehr nicht. Aber Lebensmittel. Ja, Fleisch ein bisschen, was die gepackt haben, aber sehr viel konnten die nicht mitnehmen. Die meisten waren arm. Es gab auch Wohlhabendere, wie der Krummenau oder wie der Hummes, die waren recht wohlhabend. Eles tinham umas que tinham. Die dürften mehr mitgenommen haben. Aber die Mehrheit war arm. Die hatten Familie, 3 Hektar. Und die übten dann einen Beruf aus. Die waren dann, wie sagt man, Schmied, Schreiner, Schuster, Profissões antes de vir para ter dinheiro. Pedreiro, Pinteiro,
nebenher noch und machten dann die Agrikultur. Oder viele waren auch noch im Hunsrück noch Leineweber, die webten noch Leinen. Faziam ainda tecido. Wie was, ja, der wollte hierher kommen. Der wollte auswandern. Der wollte auswandern. Und da ist das Schiff, ja, wenig in jedem Garten ist das schwarze Schiff. Und wo sie auf dem Meer waren. Und da haben sie ihn gefunden im Schiff. Und dann wollten sie ihn ins Meer schmeißen. Und dann haben sie es aber nicht gemacht. Dann musste er aber alle Dreckarbeit machen auf dem Schiff dann. Ele veio clandestino, né? E daí eles queriam atirar ele no mar. Certa distância, né? Daí eles viram que ele estava frio, né? Que ele não tinha passagem, nada, né? E daí ele, pelo amor de Deus, não fazem isso. Daí ele ficou, podia vir junto, mas tinha que fazer o serviço sujo, como limpar os banheiros e tudo no navio, né? E daí ele veio ali. Mãe sempre disse que o vô era um aventureiro, né? Queria conhecer tudo, né? Passagier und 200 Besatzungsmitglieder, die geschafft haben am Schiff. 200. Tinha 900 passageiros Ja. e 200 que fizeram o serviço, né? Que trabalharam no navio, né? Und 10 Tage haben wir nichts gesehen wie Himmel und Wasser. Nada anders. E o resto dia não viram nada, só céu e água, né? Ja, sonst 10 gar dias. nichts. Ein Kasten. Ja, ein Caixote de madeira, né? große Kasten, der oben wo draußen steht, der haben wir mitgebracht. Und drüber. Also alles Tem ali 2 Räder, 2 bicicletas trouxeram das haben wir mitgebracht. em caixa, né? Que eles tinham. O relógio vinha lá, veio junto, né? Uma e outra coisa, né? Ja. Fogão a lenha. Aber sonst kein Morgens. Sonst nichts an Morgens. Bloß den Länder. Ja, gemeinschaftlich geboren. Die Frauen extra, mit den Kindern dann extra, die Männer extra. Und ein Bett, das ist im Schiff, ist das eine Koje. Schiff. Genau im Fenster, mir so ein Fenster, das ist im Wohlauge. Ein Fenster vom No Schiff. navio, os homens dormiram num lado e no outro lado as mulheres com as crianças, né? E o almoço era tudo uma família, né? Yeah. O almoço que eles ganharam. Aí a confraternização, né? Que nem uma família, né? E dormiram cada um seu. Da waren immer so richtig aufeinander. A cama era beliche, né? Ja. O transporte ele era precário, uma viagem de navio demorava em torno de 3 meses do norte dos portos, por exemplo, de Hamburg, Lübeck, Bremen ou Dunkerque, na França, depois Amsterdã, nos Países Baixos. Esses eram os portos, ou mesmo na Bélgica também, mas na época uma parte da Bélgica também era considerado parte dos Países Baixos. Então, esses portos, eles eram os portos onde eles embarcavam em navios à vela, que demoravam em torno de 3 meses para transportar os imigrantes. Há um número considerável de óbitos nesses navios, e quando uma pessoa falecia no navio, como até foi o caso de 2 antepassados meus, tanto a imigrante numa família e o imigrante no outro, que faleceram e cujos corpos eram enrolados em lençóis e jogados ao mar. Então a despedida tinha que ser uma despedida rápida, por uma questão de conservação do corpo, e jogar o corpo ao mar, certamente uma dor muito maior, por não poder enterrar os entes queridos. Über Bremen viel, gell? Weniger, menos. Die Dresels, by example, Bremen. Der Grund war, es gab keine Tram damals in Deutschland. Die hätten ihr Kiel gehen müssen. Oder mit dem Navio bis Köln-Wiesel und dann IRP Bremen. Antwerpen, Rotterdam. Navio de Rio. Menor e depois o grande. Antuérpia, né? Porto de Antuérpia. Isso de festa não tinha nada, isso tudo era, eu acho que era mais uma tristeza do que alegria.
porque de muitas famílias morriam e muitas crianças e até adultos, isso simplesmente eram enterrados no mar, sabe? Eu acho que eles chegaram no Brasil já muito mais, em vez de alegres, tristes. Eu acredito que não foi o que eles esperavam quando chegaram ali. A partir de 1910, a paisagem de Santo Cristo começou a mudar de forma, com a chegada das famílias alemãs à colônia Boa Vista. Ela se localizava numa área coberta de muita mata, entre os rios Boa Vista e Santo Cristo. As primeiras casas, como a de Johann Kuhn, erguiam-se com arquitetura em chaimel, simbolizando a fusão do novo mundo com as tradições do velho continente. Esse distrito de Santo Ângelo, que posteriormente se tornaria parte de Santa Rosa, guarda histórias pitorescas e encantadoras. Cada pedra, cada madeira, cada tijolo carrega consigo a história daqueles que ousaram sonhar e trabalhar em terras distantes. Um tempo onde a simplicidade e a resiliência eram as chaves para a construção de uma nova vida. Bem, essa região aqui, ela é chamada da Altkolonie, ou Altkolonie, a área das colônias velhas, porque, de fato, aqui tudo começou. As Neukolonie, as novas colônias, elas não são só a região das Missões, a região noroeste, como a região norte do estado, como parte do Vale do Taquari, porque realmente os imigrantes, conforme a busca por melhores condições, as famílias se tornaram muito numerosas. Eu gosto de citar a família Reck, da minha avó paterna, HSK, que tem muitos descendentes de Santo Cristo e na região, e que são nossos parentes, que estabelecidos em São José do Hortêncio, o berço da imigração alemã no Vale do Caí, em 1827, estabelecidos lá, eles tiveram 8 filhos, 56 netos, 330 bisnetos e 1.100 trinetos. Então, famílias muito grandes. E as terras divididas, a pobreza, a dificuldade fez com que essas famílias tivessem que emigrar para realmente muito longe. De fato, essas pessoas migram para as novas colônias, compram terras cada vez com preços melhores, conforme se afastavam dessa região central. E eu tenho alguns registros sobre Santo Cristo. A partir de 1910, né, os lotes, na época, comprados e divididos pela companhia colonizadora, a família, primeiro o Hoffmann, mas a companhia colonizadora tinha Carlos Kuhlmeier, que ajudou no loteamento de várias áreas lá, que é considerado, digamos, meio que um fundador, um pioneiro daquela região, desta região, na verdade, de Santo Cristo, de Cerro Largo, depois do outro lado do nordeste da Argentina também, e do oeste catarinense. Famílias como Kuhn, Heck, Horn, Lenz, Barth, Seger, Schmidt, Schneider, né? Famílias que, no meu mapeamento, elas vieram do Vale do Caí e volto a reforçar, da encosta da Serra. E aqui tinha assim, ó, uma colonização alemã, né? Horst Hoffmann, ele comprou uma gleba do governo e começou uma colonização aqui, né? Santo Cristo, então, vinham para cá os colonos que sabiam falar alemão, eram católicos, né? E eram selecionados praticamente assim para as comunidades, o povo se entender melhor, através da língua e coisas, sistemas, dispostos a criar comunidades. Na própria colonização, então já se colocou em espaços estratégicos assim, onde futuramente iriam se instalar as comunidades, né? Eles doavam, a colonizadora, né, doou uma área de terra para as comunidades se iniciar ali, né? Para construir a sua escolinha, capela ou coisa assim, né?
tinha essa companhia colonizadora rio-grandense, ela passou lá nas colônias velhas e daí quem tinha interesse tinha que se inscrever, era o valor, era dado, quanto tu paga, quanto tu recebe, e daí tinha chefe de colonização aqui também, e não era assim, escolheram, eles tinham aqui, de cada comunidade tinha representante nas reuniões. Por exemplo, por princípio, Belinha, Divisa, Vênus eram comunidades antigas, daí eles tinham representante, eles se reuniam em conjunto e decidiam junto essas coisas. Juntamente com o padre, porque no início não tinha chefe ainda, né? Só o chefe da colonização. Com isso eles se reuniam e faziam as atividades. E todos vieram sabe, na época dizia da colônia velha, porque lá já era tudo mais antigo, e vinham para terras novas, como aqui não tinha nada, tinha que fazer tudo, sabe? Começado a entrar no mato, vamos dizer assim. Não, eles eram ali a Boa Vista. Entraram lá por Cerro Largo, a sede era lá na comunidade Boa Vista. E depois subiram para cá. Aquele nome Santo Cristo, pelo que eles me falam, era de uma erva, chá ou coisa ali que existia ali no rio, né? Então, chamavam de esses dias eu estava lendo ainda, né? De Cristo, né? O chá de Cristo, e daí fizeram cidade Santo Cristo. A primeira sede era lá embaixo. Quando eu ia na aula, não tinha calçamento, não tinha nada, né? Ali, onde hoje é avenida, tudo bem, né? Mas era, na minha época, quando ia na aula, começaram a fazer calçamento ali, né? Mas era distrito, na época, distrito de Santa Rosa, né? Então, antigamente pertencia a Santo Ângelo, daí Santa Rosa emancipou e nos pertencia a Santa Rosa, né? E faz 69 anos, agora dia 28 de janeiro, que é município, né? 69 anos. Ela tem um irmão mais novo, nasceu naquele dia, ele faz aniversário com o município, né? Inicialmente, o local que se estabeleceram os primeiros moradores, lógico, aqui na cidade foi próximo à Cascata do Monjolo, mas anteriormente, na sede Boa Vista, que hoje pertence ao município de Cândido Godói, seria, digamos assim, o núcleo urbano onde essas pessoas iriam se concentrar. E aí, devido a algumas questões, principalmente geográficas, eles vieram a se estabelecer um pouco adiante, então, onde nós estamos hoje, devido às condições geográficas mais favorecidas. A origem do nome Santo Cristo tem basicamente duas teorias. Uma que se deve à religiosidade do seu povo, né? E os alemães, principalmente, e quase que exclusivamente colonizadores aqui, no início eram cristãos, eram católicos, e então essa é uma das explicações para o nome Santo Cristo. E uma segunda versão trata de uma erva considerada medicinal, chamada erva de Cristo, que é uma erva espinhenta, né? Que ainda hoje existe bastante por aí, e que era coletada, segundo relatos, pelos nativos, pelos indígenas, e principalmente povos das missões que vinham buscar essas ervas nas margens do rio Santo Cristo, que posteriormente esse rio teria levado o nome Santo Cristo em função da existência dessa erva. Colônia era uma área assim de 25 hectares de terra, né? E já era repartido tudo assim para iniciar assim a pequena agricultura, né? Para o futuro. E imagina vir aqui e começar a trabalhar no pesado, derrubar mato ou coisa assim. Eles sofreram muito até que se instalaram. E passaram miséria, inclusive, né? Aqui nós temos a linha Dona Belinha, é uma das mais antigas. Rolador também, larga. Acho que essas comunidades, linha Divisa e linha Salto, isso começaram mais ou menos na mesma época. Eu acredito que não tem 10 anos de diferença
uma para outra, né? Sofreram muito para derrubar o mato, para fazer as casinhas. A maioria veio daquele lado lá. É hoje Boa Vista. Tem o Rio Boa Vista, perto de Guaraipa. Eu tenho a felicidade que tem 2 ruas aí com o nome dos pais. E na rua que eu moro é do meu cunhado, é Paulo Bandeirão. Então é uma felicidade para a gente, né? Mas meus pais foram comerciantes toda a vida. Meu pai fazia a gasosa, aquelas guaraná, e xarope de hortelã, de limão. E ao mesmo tempo ele tinha uma funilaria. E eles tocavam isso os 2 juntos. Né? Traziam a cerveja lá de Boa Vista do Buricá com um gás pobre. É a coisa mais feia, pequenininha. Ele levava 2 dias para ir e para voltar. Eu me lembro muito bem. E depois eles venderam, moravam na parte de baixo da cidade e compraram aqui no centro. Daí o pai começou um hotel e uma padaria. Coisa bem diferente do que ele trabalhava. Ele era para ser a sede em Boa Vista, que fica longe aqui uns 20 quilômetros por ali. E aí veio um padre com uns colonos e se estabeleceram aqui. Até hoje, um dos rios que banha, que inclusive limita com outro município, popularmente chamado Rio Boa Vista. O nome do rio, na verdade, é Rio Amandaú. Mas aqui na vila tinha pouca gente, quase nada. Pouquinha coisinha tinha. Daí ele comprou essa terra aqui, comprou essas 2 colônias. Essa aqui, logo ali nos fundos. A outra, o que mais eles na época consideravam era água. Por isso, às vezes, hoje a gente diz, por que foram construir num lugar tão feio se a terra tinha lugares mais bonitos? A colônia, sabe? Mas sempre para não ser tão longe da água. Por isso eles construíram aqui. Essa cozinha, quando ele então foi vir para morar, de repente veio, eu não sei se ela estava pronta, mas em construção ela estava. Ele provavelmente só mandava, mas os filhos, os mais velhos, eles eram construtores, a casa, tudo eles mesmos, a família mesma construiu. E eles eram marceneiros. Essa casa aqui, ela tem o soalho, é ainda de original, tudo plainado. E com plainadeira, que eles mesmos faziam isso. As aberturas, o que tem, sabe? Em Jaimal, sabe, aquela estrutura de madeira e preenchida com tijolo. Mas na época, eles preenchiam isso com tijolo e a massa era barro vermelho, não era cimento, sabe? Tudo isso é preenchido ainda hoje. E daí, como tu vê o reboco, nesse reboco ali, apenas a receita eu não sei, mas eu sei que nesse reboco tem cinza também. Tem cimento, mas não é só cimento. É areia com cinza e eu acho que até um pouco de cal, eles faziam uma mistura, porque isso é o reboco original, isso nunca foi rebocado de novo, sabe? As vigas aparentes. E a parte de cima, essa parte, então, o enjamel, isso é a de tábua, sabe? Isso também é típico, sabe? Quase tudo branco. Branco com daí as aberturas marrom. Que ela foi construída em 1922, essa casa. E daí por baixo, essas madeiras, tudo isso madeira de lei, tudo ainda madeira, tudo original. Porque na época era mato e eles não... isso tudo madeira, a melhor madeira. Hoje em dia não dava mais para fazer isso, porque não existe mais essa madeira. Essas madeiras hoje, essas como é que eles diziam? Era de louro faziam as aberturas. Louro e cedro. E eu acho que cedro e louro também era feito o soalho. Porque por dentro as paredes, isso é de madeira, isso não é enxame. É só por fora que é esse de pedra, sabe, de tijolo. Ela era mista.
em Chaimel. Foi o primeiro hospital. Aí esse hospital foi destituído. Começou aqui em cima o hospital. Então essa foi meio madeira e meio tijolo, aquela em Chaimel. Lá onde eu estudei era o primeiro hospital. E lá era um hospital particular. Era a família Brod, Seger, família Riedel, tinha que mais? Eram 4, 5 famílias que eram donas do hospital lá. Inclusive trouxeram esse doutor Wolfram Metzler, que é patrono da praça aqui. Esse veio da Alemanha, foi fazer curso na Alemanha e trouxe a esposa junto. E eles decidiram no cemitério aqui que iam ficar aqui. E a nossa escola lá da linha divisa, eu acho que era mista, com tijolos e essas madeiras, sabe, que eles usavam assim no meio. Tanto que as escolas do município de Santo Cristo, as primeiras escolas eram escolas paroquiais, onde não eram indicados os professores pelo poder público, mas sim pela igreja. Os professores, então, eram pagos, inclusive, pela comunidade e eram vinculados à religião católica. Tivemos uma escola aí de irmãos lassalistas, escola de irmãs, filhas do amor divino. Por longos anos, tanto o Colégio dos Irmãos quanto o Colégio das Irmãs fez presença marcante na comunidade de Santo Cristo. A estrutura é feita de madeira no meio preenchido com tijolos. Uhum. A nossa escola era assim. E a casa de comércio lá do seu Otto Braun era assim mista. Um era o Alberto Scholze, que era o pai do Tilly. Quem fundou a Quero Quero, isso foi o neto do Alberto Scholze, que tinha essa casa de comércio. E daí tinha um outro que era esse era o Emílio Riffel. Ele tinha casa de comércio e nos fundos lá embaixo, onde eu falei que tinha o Clube Serrano, lá do lado então tinha uma casa de comércio do João Steffen, se eu não me engano. As pessoas aqui buscavam alguns mantimentos em comércios mais distantes, em Santo Ângelo, Santa Rosa, então, que já tinha alguma coisa a mais, na colônia Cerro Azul, que hoje é Cerro Largo, que iniciou antes. Uma das primeiras necessidades de comércio foi trazer instrumentos de trabalho. Então, como era a base a agricultura, se trazia muitas ferramentas, tanto que o espaço que nós estamos aqui, que é o Museu Municipal, ele abriga muitas ferramentas de trabalho dos primeiros moradores e colonizadores de Santo Cristo ou da região. Então, esse espaço aqui, ele conta parte dessa história, uma grande parte dessa história. É importante que se visite, que as pessoas tenham a oportunidade de visitar o museu e, a partir dele, construir novos métodos de pesquisa, de investigação e saber como as pessoas viviam, do que elas viviam, o que elas produziam, para onde eles levavam seus produtos, que outros produtos eram trazidos até a colônia, inicialmente Boa Vista, né? Em 1955, Santo Cristo ergue-se como município, e com ele, em 1958, a grandiosa Igreja Matriz, Ascensão do Senhor. Em tempos de restrições e proibições, onde falar alemão era um ato subversivo, a igreja tornou-se um farol de união e resistência cultural. A Era Vargas tentou calar a língua, mas não pôde silenciar a fé e a devoção. A majestosa igreja, com suas torres que tocam o céu, é mais do que um edifício. É um testemunho de fé inabalável e da importância da comunidade. Cada missa, cada celebração, cada oração é um tributo à perseverança de um povo que nunca deixou de acreditar.
houve perseguição. Sim. Ou a família rezava em alemão, e então, barbaridade de noite, né? Porque eles vinham, a gente ouvia falar que eles vinham de noite fiscalizar se estavam falando alemão. E havia essa ameaça, né? Porque onde se falava alemão, mas aconteceu, se espalhou. Aí veio o medo de que isso acontecesse, porque a família rezava em alemão. E então, se fosse rezar, um certo tempo eles falavam baixo. De noite era conversa sumida. Então, isso foi terrível, um pouco, essa situação pós-guerra mundial. Ou na guerra mundial ainda não. Por isso, me lembro até hoje, o sino tocando quando terminou a guerra. Isso estava combinado, acho que então não precisa nem combinar, porque o sino para nós ficava a 4 quilômetros, eu morava 4 quilômetros longe, mas é bem terrível, terminou a guerra, né? O sino batendo, é porque logo nós adivinhamos, terminou a guerra. Que festa! Porque a guerra lá foi lá, mas nós também sofremos, só porque éramos de origem alemã, morando aqui. Foi nos anos 42, 44, meu pai foi na cadeia, porque falava em alemão com os fregueses. Meu pai teve 8 dias na cadeia, porque falava em alemão. Isso deixou os de origem alemã, poloneses, italianos, muito frustrados, porque principalmente os alemães, falou em alemão, era considerado traidor da pátria. A questão da Segunda Guerra, quando foi proibido falar o alemão, inclusive um tio meu aí foi preso, por causa ele era farmacêutico, e foi explicar uma receita para um paciente em alemão, e aí eles prenderam ele na hora lá. Ele estava 24 horas preso, o tio Emetério. Então, a mãe sempre contava que ela era muito brincadora, assim, ela desviava, assim, e xingava os brigadianos. Ela se desvencilhava. Inclusive, o pai enterrou uma arma, não sei, aquelas armas de fogo, 38, não sei o que, enterrou dentro do poço lá para desaparecer. Se encontrava alguma arma e livros em alemão, isso tudo era destruído. E o vô da minha esposa, que é descendente dos Brot, ele botou num baú os livros e escondeu no mato. Livros da época, esse período da Segunda Guerra Mundial. Foi muito difícil para esses imigrantes ali. Então isso foi assim um choque para eles, porque eles tiveram que readaptar-se, né? Para português. E muita gente não sabia nada, pessoas que não sabiam nada em português e não podiam falar em alemão, não. Isso era tão sério, ninguém falava porque o povo não se comunicava porque não tinha nem coragem de abrir a boca. E daí como ele era, e aqui tinha um delegado muito chato na época. Provavelmente ele sabia que o vô era estrangeiro. Aí queriam prender ele, queriam botar ele na cadeia porque ele era estrangeiro. Os policiais, eles iam de noite nas casas, escutando para ver se ninguém ia abrir a boca. Se alguém falasse, se eles escutassem falar alguém em alemão, eles iam prender. Era terrível a coisa. Só que daí nós era proibido de falar, não sabia falar nada em português. Aprendemos quando fomos no colégio, antes a gente não sabia nada. E daí, o que a gente fazia? Ficava quieto, né? Wurde ich nicht aufregen. Wo bloß ein bisschen sagen würde, kannst du sagen. Ja, hier im Brasil,
Wir konnten nos Estados Unidos auswandern, konnten nach Afrika und Australien und Brasil. Und er hat dabei gesagt gehabt, wir machen in Brasil, weil der Brasilianer will nichts visitar Cristo. Sim, daí depois da guerra eles podiam escolher, o vô podia escolher, né? Esses lugares que ela citou, né? E daí o vô escolheu o Brasil porque que o Brasil não queria saber nada de guerra, né? Os países... paciência. Santo Cristo inicialmente é uma comunidade católica, né? E aí havia, no entanto, desavenças, e aí souberam, lá tem um padre importante, ele era da região aqui, também do Galas, e foi então nomeado pelo bispo de Uruguaiana, naquele tempo quem manda era Uruguaiana, era o bispado. E aí trouxeram o padre Adolfo para cá, e certamente em pouco tempo ele botou paz. Sim, eu era coroinha 12 anos dele. Por isso eu tenho o segundo nome de Adolfo. Os pais deram em honra do padre Carlos era nome para mim. A igreja tinha ali, lá onde hoje tem a Praça da Matriz, ali para baixo, ali tem o Justa, ali estava a igreja. A capela depois foi construída então essa igreja, Madrid. Aqui tinha um padre muito famoso e valente, assim, sabe? Uhum. Ele conquistou o povo, para o povo se unir em torno dessa causa da construção da igreja. Basta dizer que lá na minha comunidade, em Rolador, eles pegaram quase toda a areia para todo o alicerce da igreja, né? E então as comunidades se organizavam, tu vê a coisa, como Larga, Taquarussu e outras, todas as vizinhanças. Para eles era um piquenique, eles vinham de manhã com umas 15, 20 carroças. Iam lá no Rolador baixo para trazer areia para cá. Lá do Rio Santo Cristo, lá. E lá o senador de lá, ele construiu tipo um vagão, né? Com frestinhas para escorrer a água da areia e botaram paus compridos, tipo desse eucalipto, no meio do arroio, e de lá eles enchiam aquele caixão enorme e puxavam para fora por cima aquelas vigas, né? Com 2, 3 juntas de boi. E lá em cima eles carregavam nas carroças. Areia. Para nós era uma alegria, eu era uma criança. Ah, bom, isso é uma coisa importante. O meu pai tinha que ir, o trabalho dele era lá na vizinhança, nossa, na linha larga. O terceiro vizinho lá, eles tiraram as pedras, era pedra, como é que chama essa pedra especial, né? Ela acha bonito, né? Então, o meu pai tinha o serviço cada dia de ir lá ajudar a carregar as pedras. Mas uma carroça levava uma pedra para aquele larga, a pedra que assiste já por lá, isso era ruim subir um boi. Então, ia uma pedra, o pai tinha que ajudar a carregar a pedra. Sei que quando ele chegou em casa, quase quebrei a perna, de certa altura a pedra voltou. Então o pai tinha esse serviço, mas cada um assumia, e não era um que fazia tudo, não. O pessoal ia levando pedras, isso estava um monte de pedra lá na cidade, aquelas pedras que depois foram usadas para a torre. Dizem que essa torre parece que tem 14 metros de profundidade, acho que não pode, mas eles fizeram um buraco para qual é o fundamento, né? Os pedreiros para fazer essa igreja vieram não sei do Taquari, mas vieram de fora. Eram os Bender, não? Os Bender
aqui na outra comunidade, Linha Vênus, cada morador, não sei quanta areia eles tinham que trazer, mas cada morador tinha que fornecer 1 metro de pedra brita. Pedra brita, tu já pensou? E quem fazia essa pedra brita? Eu ajudei a fazer pedra brita para essa igreja. Então, os meus irmãos mais velhos, né? Nós tínhamos um mato de árvores frutíferas, principalmente laranjeiras. Eles descarregavam as pedras lá e nós, Pedra ciclópica. 3 guris, nós éramos os pequenos, né? Com um martelo grande, nós quebrava aquelas pedras para fazer pedra brita para o alicerce dessa igreja. A muque foi feita essa pedra brita, né? Tinha os irmãos maiores fizeram a metragem ali, né? Porque nós tinha que... Casais, por exemplo, que eram novos, não, ou outros que nem tinham pedra nas roças. Os Bender, aqui na outra comunidade, Linha Vênus, foram fabricados os tijolos para essa igreja. A família Bender instalou ali uma cerâmica para fabricavam tijolos só para a igreja. E dele, né? Imagina quantos tijolos para construir isso, né? Tinham, acho que, 7 pedreiros e ajudantes que vieram lá de Silva. Cada um tinha que fazer seu trabalho. Foi tudo manual feito. E até o alicerce foi feito, foi trazido pedra das colônias, tudo a carroça e concreto agora. Não me recordo bem, mas onde estão as torres lá, o fundamento foi 8 metros de altura e 5 de largura. E os lados são 3 por 5, acho, fundamento da igreja. Eu tive olhando quando foi feito isso. Depois, quando estava o alicerce pronto, daí começaram a construir. Foi levantado com tijolo e ferro e concreto. A igreja, quando a igreja foi construída, foram trazidas todas as pedras para o fundamento lá da colônia com carroça. Tudo. Meu sogro era lá embaixo da linha larga, havia muita carga de pedra aí. Lá havia linha Vênus por tudo. Quando o fundamento estava pronto, daí nós começamos também a trazer tijolo para a construção. Tinha o padre, que era o idealizador, né? E aí ele convocava cada dia ou cada semana uma linha para vir trabalhar. Meus pais trabalhavam. Eles trabalhavam na dessa igreja. Da igreja. A mãe fritava, fazia as galinhas no forno, pronto para o pessoal comer, porque eles trabalhavam, né? Porque diz que para construir a igreja, uma das primeiras coisas que eles fizeram foi montar uma olaria para fazer os tijolos. E aí contrataram uma família que entendia, e então eles começaram a fazer os tijolos e trazer. E a maioria dos tijolos foi trazido de carroça, porque pouco caminhão tinha na época, né? Nesse trabalho daí, a construção da igreja, os bancos é cedro, e depois as portas da igreja, que são uma grossura bem... E ali é o IP, é madeira pesada. Essas portas foram confeccionadas tudo aqui na marcenaria. E os arcos, por exemplo, os modelos, como eles chamam, hoje chamam diferente, assim, das curvaturas das janelas, tudo foi feito formas, e tudo isso foi feito aqui na nossa marcenaria. Inclusive o forro da igreja, ele não é concreto. Hoje é dito como gesso. Antigamente chamava de estuque. É tudo madeirinha
tudo madeirinha encaixada, assim, fazer caixilhos para dar a forma, e ali depois se pregou uma tela para fazer botar o reboco. E esse trabalho eu me lembro quando eu tinha o quê, uns 4, 5 anos de idade. Na marcenaria tinha montanhas assim desse madeirinha, e aí o pai botou nós a separar os tamanhos, porque tinha que ser de diversos tamanhos. Então tudo isso a gente participou. Eles construíram primeiro, era mais de madeira, né? É uma igreja menor, tipo uma capela. Ela estava nessa direção, onde hoje termina a praça. E depois ampliaram a certa altura de novo. Após a Guerra Mundial, eles resolveram se juntar para comprar, fazer a organização e para construir essa igreja enorme. Mas levou vários anos para terminar. Em 47 começou a reunião e depois, em 49, começou a trabalhar. 58 foi a inauguração. 56, quando faleceu o padre Galas, que puxou mais à frente, já foi o velório lá dentro, mas não estava pronto ainda. E em 60 foi a inauguração dos sinos. E como é que foi essa construção? O arquiteto, ele era pago, mas o resto do pessoal, quase tudo, e um dos que trabalhava, o resto era quase tudo trabalho comunitário. Por exemplo, hoje vai trabalhar tal comunidade. Outro dia vão esses. E assim ia. E o meu pai, eu tenho ainda um martelinho que meu pai usava para quebrar pedras. E dessas pedras fazer brita, né? Enquanto o tio levava, cada um tinha que providenciar um metro cúbico. E outras partes de pedra maior vinham lá do interior, da linha larga, né, para o interior. E cada um era responsável de trazer também essas pedras. E a areia vinha até Santa Rosa, acho que já de lá eu trazia para cá. E quando foi fazer o fundamento, disse que estava anunciando chuva, e aí passaram quase a noite toda trabalhando para fazer isso aí, né? Mas o pessoal, cada um era obrigado a dar o valor de um animal de 70 quilos. E não se perdoava. Quem era sócio tinha que se virar, ainda fazer trabalho comunitário. Mas ela muitas vezes estava totalmente cheia. Quando foi a sagração do bispo, eles até tiraram os bancos para ter lugar de chega na sala. É a maior, né, da América Latina, uma das maiores. É essa aqui. A Ascensão de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ela não é só Jesus Cristo, é a paróquia Ascensão de Nosso Senhor Jesus Cristo. E o povo assim, como é que diz minha colega? Quanto mais sofrimento, mais alto se ergue as torres, porque era após a guerra, o pessoal não podia falar alemão. Quanto maior o clamor, mais alto se constrói. Parece que tem que chegar mais alto. 200 anos da grande parceria. Lá na aldeia natal não havia uma luz de esperança. Eles precisavam encontrar no mundo um melhor espaço. E só tinham a força do braço e a vontade de trabalhar. E o Brasil era um caminho que lhes abria as portas, distante e quase sem volta, mas dava oportunidade. Gente de boa vontade, chamuscados pela guerra, eles faziam uma fila de espera em busca de liberdade. Atualmente, Santo Cristo se destaca pela sua economia pujante, com a suinocultura e a produção de leite como pilares. Mas é na herança cultural alemã que encontramos a verdadeira alma desta terra. As danças tradicionais, as festas comunitárias e o espírito de solidariedade são legados vivos de uma história bicentenária. Como um rio que corre sem cessar,
a história da imigração alemã continua a fluir, nutrindo novas gerações com valores de trabalho árduo, fé e esperança. E assim, enquanto olhamos para o futuro, honramos o passado, agradecidos por cada passo dado por aqueles que vieram antes de nós.